Bom dia, com alegria. Começa agora o programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata e pratico a medicina chinesa. Vocês podem visitar o canal no YouTube, doutora Ana Clélia Matos no YouTube. Inscrevam-se no canal, vocês vão ver a postagem dos vídeos, agora quinzenais, já são muitos e muitos vídeos de muitas doenças, de muitos temas, de ervas medicinais, etc. Bastante interessante. Também Facebook, página pública, está publicado o mesmo conteúdo, doutora Ana Clélia Matos. Hoje é um dia que eu vou falar sobre epilepsia, sobre as convulsões, sobre o ponto de vista da medicina ocidental e da medicina chinesa. Talvez ajude bastante as pessoas que tenham esse problema das crises convulsivas. Existem dois tipos de crises epiléticas. Estão as crises epiléticas parciais ou as totais. O que é uma crise epilética? Na verdade, é um curto-circuito na parte elétrica do cérebro. É uma desorganização dos impulsos elétricos nos hemisférios cerebrais. Se for só de um dos hemisférios, do lado direito ou do esquerdo, é chamada de crise epilética parcial. E se for, ao mesmo tempo, uma desorganização da condução de estímulo elétrico em ambos os hemisférios, direito e esquerdo, você tem as crises epiléticas totais, que são mais acentuadas. É como se um grupo de células cerebrais se comportassem de uma maneira mais hiperexcitável. O impulso, o estímulo nervoso passa de uma forma muito rápida. Vocês sabem que o nosso cérebro é um cérebro elétrico, assim como nós temos também a parte elétrica do coração. Né? A eletricidade não está só no fio de condução. A eletricidade está presente também no cérebro. Crises podem ser isoladas ou repetitivas. Quando uma crise epilética ela acontece durante mais de 5 minutos, ou se as crises são muito recorrentes, elas duram 1, 2 minutos, porém várias vezes ao dia, indicam uma situação de emergência neurológica. Alguma coisa está acontecendo de mais grave dentro do cérebro e você tem que ir para uma situação de procurar um pronto-socorro imediatamente. Lógico, existem, infelizmente, pessoas, jovens, às vezes crianças, que já nascem com convulsões, né? Mesmo sem ter passado por anóxia no parto, né? Falta de oxigênio no parto, são aqueles casos desconhecidos da medicina que uma criança, a partir de muito jovem, às vezes antes de completar um mês de vida, já começa a ter convulsões. São as convulsões que nós, naquela época, nesse pequeno bebê, se faz eletroencefalograma e se vê alguns focos irritativos, mas na ressonância magnética de crânio não se vê nada de anormal na estrutura do cérebro. E essas crianças perpetuam, muitas vezes, eternamente, as crises convulsivas e acabam não tendo um desenvolvimento normal. Outros casos isolados são das crises convulsivas só na situação de febre em crianças. Isso é passageiro, isso não é normal, mas não é grave. Então, as crianças que atingem uma determinada ponto de febre, e às vezes não precisa ser de 40 graus, não. As crianças que têm convulsão febril podem ter com 37,5, né? Isso é uma propensão de cada um. Bom, então o mal epilético precisa de atendimento imediato nessas situações de convulsões que duram mais de 5 minutos ou que são muito repetitivas. Quando há uma recorrência espontânea das crises, com um intervalo mínimo entre 24 horas entre elas, já pode-se pensar no mal epilético e procurar neurologistas e fazer tratamento. Se uma pessoa tem, por uma situação de estresse, outro dia uma garota, vou citar um exemplo, uma garota de 17 anos
que estava no terceiro colegial, foi levada por um tio, porque ela quer fazer medicina, foi levada por um tio para assistir uma cirurgia muito pequena de vasectomia, que é um cortezinho de 1 centímetro na virilha, quer dizer, uma coisa mínima. E ela ficou muito apreensiva de ver aquele ambiente do hospital e ela teve um desmaio e uma crise convulsiva ali na sala de cirurgia. Nunca tinha tido, foi levada imediatamente para o hospital e pela família, e investigaram tudo, não tem nada, absolutamente nada, nenhum foco irritativo. Então, situações agudas de estresse pode desenvolver em algumas pessoas um ataque de convulsão isolado. Isso não é epilepsia. Epilepsia é quando se configura a repetição dos ataques. Algumas doenças podem perpetuar as crises, por exemplo, problemas metabólicos, né? Hipocalcemia, hipopotassemia, problemas de metabolismos alterados de proteínas, de enzimas, uma série de situações podem levar às crises convulsivas. Tumores cerebrais, uma pessoa que nunca teve tumor, está sentado, comendo o almoço e de repente tem uma convulsão. Isso não é normal, obviamente. Deve ser levado ao hospital para investigação com uma ressonância magnética de crânio para identificar se existe ali algum tumor cerebral, alguma coisa que esteja comprimindo o cérebro da pessoa e por isso desencadeado as crises. O tratamento, na verdade, só começa a partir da segunda crise. Aí é dado pelo médico neurologista os anticonvulsivantes. A medicação tem que ser de uso regular. É importante que o paciente entenda que não pode deixar de tomar o remédio, porque ele pode ter a convulsão. E pode demorar 1 ano sem ter e de repente ter no lugar mais inesperado possível, no meio de um lugar público. E é uma situação que causa muito constrangimento a esse paciente. Tem sempre que ir ao médico, não é basta ir, eu vou no neurologista, ele medica e nunca mais eu volto, porque nunca mais eu tive convulsão, eu vou tomando só o remédio. Não, os remédios podem ter efeitos colaterais e tem que ser diagnosticado pelo médico. Você tem que ficar prestando atenção no seu corpo, nas suas funções digestivas, respiratórias, urinárias, para ver se está tudo ok. Na parte de tontura ou de sonolência, isso tem que levar ao médico, para ele poder regular a dose. Às vezes o medicamento é o certo, mas para você a dosagem é alta ou baixa. Então dá para se fazer essa correção. Se você tem pai ou mãe que tem ataque epilético, não quer dizer que os filhos corram risco. O risco é igual ao da uma população normal, não há necessidade de preocupação. E quais são as condutas que você deve ter na presença de um ataque epilético numa pessoa que cai do seu lado, e às vezes você está num lugar público e você vê a cena. A primeira coisa é apoiar a cabeça da pessoa, porque ela pode bater a cabeça contra o chão várias vezes e machucar. Então, botar uma almofada, um casaco que você tiver na mão, apoiar a cabeça da pessoa. Virar o rosto da pessoa para o lado. Por quê? Vai haver uma secreção, uma baba que não é contagiosa. Gente, pelo amor de Deus, nós já estamos numa era de não acreditar que a epilepsia é doença contagiosa porque a pessoa baba. Existe uma salivação maior e às vezes até episódio de vômito durante a crise, mas não é nada contagioso. Você pode ajudar essa pessoa virando a cabeça dela para o lado e apoiando essa cabeça. O que pode acontecer? Por que você tem que virar a cabeça? Porque se ela aspirar a saliva abundante ou o próprio vômito, ela pode aspirar e ter uma parada respiratória e entrar no pulmão, ter uma aspiração. A língua é um músculo e como no ataque epilético acontece de uma contratura muito forte na musculatura do corpo todo, a língua também se contrai. Agora, não existe perigo da língua virar e obstruir, isso não existe, gente. A língua não vai ser engolida, não tem como. O que pode acontecer é a pessoa machucar a língua, porque ela
pode travar os dentes com a língua no meio, aí cuidado para você também não se machucar. A pessoa pode morder o seu dedo violentamente. O que você pode pegar a ponta da língua e tentar colocar de lado, ou não faça nada. Deixa ele sozinho de lado. Se ele machucar a língua, a pessoa machucar a língua é uma estrutura que cicatriza com facilidade nos próximos dias que virão. O que a gente pode, às vezes, fazer é colocar um cabo de colher, né? Ali, né, para segurar a língua, alguma situação, se for necessário. Nunca restringir os movimentos, ficar segurando. Se a pessoa está batendo o braço, está batendo perna, não segura, deixa esses movimentos acontecerem. Não segura porque você pode ferir essa pessoa. Vocês vão perceber que ela vai parar de ter, ela vai relaxar. Pode ser que ela urine, isso também é frequente e também normal. E ela vai ter uma sonolência muito grande. Então, assim que vocês conseguirem tirar ela ali do chão, colocar numa cama, numa poltrona, porque ela vai dar bastante sonolência. No princípio, ela não vai saber onde ela está, vai ser algo difícil. E o que é importante, as pessoas não terem medo e nem preconceito, porque eu já falei e vou repetir, não é contagioso e não é um louco, a pessoa não é louca, não tem nada de louco aí. É só acompanhar os movimentos e esperar que aquilo desapareça. O que é importante? Tratamento. Neurologista, não adianta ficar só nas medicinas naturais alternativas, porque cada vez que a pessoa tem uma convulsão é um sofrimento de neurônios. Hoje a gente sabe que os neurônios têm neuroplasticidade, eles podem criar novas redes neuronais naquele ponto onde teve o choque elétrico que propiciou a crise convulsiva. Outros grupos de neurônios podem tomar a função daquele grupo que foi acometido naquela convulsão, mas é importante evitar as convulsões, por isso que é importante a medicação. Mulheres, principalmente, são adultos jovens que querem engravidar, tem que ser acompanhada pelo neurologista. Existe um aumento de hormônios durante a gestação, da volemia, que também pode levar aos ataques com mais frequência na gestação. Tudo isso pode ser evitado com acompanhamento neurológico e medicação. Medicina chinesa. Na medicina chinesa, os chineses tinham uma ignorância, a princípio, no mundo antigo, né, na antiguidade, era a doença mais temida. Pelos livros, se conta de muitas pessoas com ataque epilético na antiguidade, e era uma doença que era uma praga na família, a pessoa era rejeitada pela própria família, muitas vezes colocada para fora de casa pela ignorância, né? E na medicina chinesa se fala muito de mucosidade que invade o cérebro. As causas, um choque emocional, os chineses falam, o choque emocional da mãe durante a gravidez. Então, a mãe passou por um choque emocional que afeta o qi e o sangue do feto, afeta a energia e o sangue do feto. Isso é uma teoria chinesa. Insuficiência congênita da energia do fígado e do rim e do coração. Então, falta energia de rim, fígado e coração, são os três que trabalham fortemente juntos, que é o avô, o pai e o filho, né? O avô, o rim, o pai, o fígado e o neto, o coração. Pode haver insuficiência do qi do baço com retenção de alimentos, má digestão. Muitas pessoas comem demais e depois que comem demais tem uma tremenda do empachamento e crise convulsiva. Estagnação de sangue no coração, um coração mais insuficiente, segundo os chineses, pode ser causa de epilepsia. Os chineses, eles dividem em epilepsia yang e epilepsia yin. Vou descrever o que é uma epilepsia yang. Epilepsia yang, dor de cabeça, tontura, opressão no peito, perda da consciência, lábios escuros,
rigidez na nuca, convulsão crônica. Tem muitas e muitas convulsões e sempre muita salivação, mesmo fora da crise convulsiva. A epilepsia IN tem uma compleição, são pessoas mais fraquinhas, mais magrinhas, mais frias, tem os membros e o corpo mais friorento, tem um estado de inconsciência, são pessoas mais lentas, né, mais devagar com a memória. Os olhos durante a crise convulsiva ficam abertos na epilepsia IN e tem espasmos musculares mais intensos do que na epilepsia Yang e tem também convulsões crônicas. Tanto a epilepsia Yang quanto a IN pode levar à perpetuação das convulsões. Existem as epilepsias chamadas intermitentes, que preenche um quadro bastante interessante na medicina chinesa, que é o vazio do Qi do baço. As pessoas que têm vazio do Qi do baço, elas são pessoas que são úmidas, né? Tem uma expectoração constante, abundante, independente da crise. E quando elas têm a crise, elas têm uma expectoração que dura dias, que não cessa. É como se criasse um muco, porque qual é a função do baço? Eliminar a umidade, né? E quando ela está em deficiência, em vazio de energia do baço, acumula umidade. E é uma umidade bastante importante e que provoca muita tontura na pessoa, porque você tem que entender que a umidade também afeta o cérebro. Muita astenia, muito cansaço, muita moleza. Ela tem uma compleição frágil. É uma pessoa, em geral, meio gordinha, com aquela pele fria, com aqueles inchaços, muito fraca. Muitas vezes é gordinha, com a pele fria, suor frio e perda de apetite, não é uma pessoa que come muito. As fezes são diarreicas, são fezes amolecidas, evacuam várias vezes por dia, costumam ter, sempre que comem, muita náusea, chegam até a vomitar. Por quê? Porque o baço toma conta do estômago. Então, tudo que se relaciona ao estômago, o estômago é a víscera acoplada ao baço. Então, a digestão do alimento, a absorção do alimento, a descendência do alimento é regida pelo baço em relação ao seu secretário, que é o estômago. Então, esse tipo de epilepsia é uma epilepsia não tão crônica, ela é mais rara, pode demorar anos sem ter, e de repente a pessoa passa por uma preocupação excessiva, por ideias obsessivas, desequilibra o Qi do baço, começa a engordar, reter líquido, se sentir empachada e pode ter uma convulsão com muita secreção, com muita saliva e às vezes com liberação da urina e das fezes. Existe outro tipo de epilepsia que também é intermitente, que não é crônica, não é tão frequente, que é pelo vento do fígado. E vento e mucosidades. Então, são pessoas que têm um excesso de calor dentro do fígado, né? E tem dor de cabeça, pessoas com enxaqueca e convulsões, pessoas com hemicrania, que tem aquela dificuldade, aquela dor de cabeça só na metade direita ou esquerda da cabeça. Pessoas que têm dor de cabeça frontal, que é uma dor de cabeça que vem de mucosidades acumuladas naquela região. Muita fraqueza no pôr do sol. Pessoas que no final do dia estão esgotadas, com perda de consciência, assim, que precisa deitar, precisa dormir. Tem muita tontura. Essas são as do vento do fígado. Pessoas que têm, por exemplo, labirintite, que é o vento do fígado, que entra pelo meridiano muitas vezes da vesícula biliar, que é a víscera acoplada ao fígado, pode desenvolver crises convulsivas muitas vezes, se tiver propensão. Outra causa de epilepsia intermitente é o vazio do yin do fígado e do yin do rim. Então, são as pessoas que têm calores, que têm impaciência, irritabilidade, as mulheres na menopausa. Existe uma pequena fração dessas mulheres que a menopausa ela se caracteriza muito pela deficiência do yin,
deficiência do yin do rim principalmente, que leva a deficiência do yin do fígado e aumento do yang do fígado. Então, acabam desenvolvendo muito mais sintomas de aumento do falso yang do fígado do que da deficiência do yin, do rim e do fígado propriamente dita. E essas mulheres, então, que estão irritadas, que estão com dores articulares, ondas de calor, aqueles sintomas típicos de menopausa, se essas deficiências forem profundas, pode desencadear eventualmente as convulsões. Fogo do fígado com umidade. Fogo do fígado com umidade é um sintoma sério, é um acúmulo de umidade no cérebro e de muito calor e podem gerar, no cume desse calor, crises convulsivas esporádicas. São aquelas crises que são descarregadas e que passam anos sem repeti-las, né? São muito, muito fortes, porém descarregam anos. Lógico que o tratamento na medicina chinesa passa pela acupuntura e pela fitoterapia, dependendo se é um tipo yang ou tipo yin. No tipo yin de epilepsia, a gente tem que eliminar a mucosidade, então o estímulo tem que ser no qi do baço, que é o que está mais eficiente, e no tipo yang tem que remover também umidade, mucosidade, mas principalmente o calor, acalmar o vento patogênico que sai do fígado e que provoca as convulsões no cérebro. Os chineses têm essa expressão de vento interior, vento exterior. Vento exterior é exterior, que vem de fora para dentro do corpo, mas o vento interior é excesso de função do fígado sempre. Não existe órgão que gere calor espontaneamente, a não ser o fígado no nosso corpo. A prevenção de tudo isso é uma dieta equilibrada, onde se come muito pouco doce, porque doce forma muco, muito pouco leite, queijo e derivados. Quem tem crise convulsiva não pode ficar tomando leite, porque a caseína forma mucosidade. Volto a dizer que não adianta tirar a lactose do leite. Se você mantiver o leite, você está tomando caseína, que é a proteína, e é ela que forma o muco. É uma alimentação mais suave possível, com alimentos vegetais, frutas, carnes brancas, peixe. Evitar o uso excessivo de sanduíches, de maionese, de bacon, de pizza, muito sanduíche, lanche. Essas pessoas que não jantam para tomar lanche, não pode. Você está ingerindo o quê? Glúten, está ingerindo queijo, está ingerindo muco, está só piorando a saúde, né? Então, se não é para comer, não quer jantar, então vai comer fruta, mas não vai comer lanchinho, torradinha com requeijão, essas coisas, né? A dieta, então, é muito importante. Em geral, eu dou a dieta do fígado, que já engloba não tomar nada gelado, porque o gelado acomete bem o meridiano do fígado e do baço. O excesso de doce, de açúcar também, então tomar cuidado. A homeopatia tem alguns medicamentos, eu vou citar quais são, e a gente tem escolhido 1 ou 2 ou 3 ou 4 deles para prevenção das crises convulsivas pela área da homeopatia. Entre eles, o Cocculus indicus, a cicuta virosa, buforrana, oenante, cactus, nux vomica, calcária carbônica, e podem haver outros dependendo das características daquela pessoa. A homeopatia trata a pessoa e não só o sintoma. Então, nunca dar esses medicamentos sem dar o remédio de fundo da pessoa, o remédio mais semelhante à personalidade da pessoa, ao jeito emocional dela ser na vida. Sempre conjugar. Então, e as fitochinesas, como as deficiências são múltiplas, de baço, de rim, de fígado, de coração, então vai ser para cada um medicamento completamente diferente. 2 pessoas entram no consultório com convulsão, cada uma vai ter medicamentos completamente distintos. Isso é individualização dentro da medicina. Então, é isso que eu tinha para dizer. Lembrando que a partir de amanhã, esse vídeo sobre epilepsia vai estar disponível no nosso canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos.